sou a Paula Estefânia Magalhães Lima e minha vida aqui nesse planeta começa no dia 19 de 9 de 1991, às 9 horas e 10 minutos. O número 9 me persegue. Nasci no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Minha mãe se chama Cláudia e meu pai Arnon. Eles tiveram meu irmão Frederico e eu, e hoje são separados. Cada um se casou de novo e me deram de presente mais 7 irmãozinhos lindos. O José, o Gabriel, a Carol, a Lívia, a Maria e os gêmeos Lucas e Heitor. Como a minha mãe trabalhava e trabalha ainda em uma veterinária que é ao lado da casa dos meus avós, eu ficava por lá o dia todo. E essa sou eu, criancinha. Meu dente de coelhinho era a minha marca registrada. Meu avô que me acordava todo dia com um cafezinho da manhã. E minha avó tinha a missão de pentear meu cabelo cacheado. E como ela não entendia nada sobre fitagem e essas coisas que as cacheadas fazem hoje em dia, ela puxava um boi-lambeu, prendia e me levava pra escola. Ela falava pra mim e pros outros netos que a gente não podia ficar falando na aula, porque atrapalhava a professora. E eu levei isso ao pé da letra, gente. A minha obediência foi tanta que uma vez a professora chegou a chamar minha mãe na escola pra saber se eu era autista, de tão quietinha que eu ficava a aula toda. Eu era uma criança muito tímida, insegura, e pra melhorar isso, a minha mãe me colocou na aula de teatro quando eu tinha 11 anos. E foi paixão à primeira vista. Eu me apaixonei por esse mundo, fiz muitas apresentações e muitos personagens que me marcaram. Já fui princesa, já fui uma menina de rua, já fui até uma velhinha gagá, surda e de cadeira de rodas. E muitos outros personagens que me fizeram descobrir que eu podia ser o que eu quisesse, que eu não tinha limites. E foi assim que eu venci minha timidez. Hoje ainda sou um pouco, mas é uma coisa mais saudável, sabe? Mudei de escola umas 4 vezes, fiz muitos amigos que morro de saudades e que vão ter sempre um espacinho reservado nas minhas melhores lembranças. Como eu era muito magrinha e dentuça, os meninos implicavam muito comigo. Na época isso não tinha nome, mas hoje se chama bullying. E eu era tipo a Mônica, tá? Eu corria atrás dos implicantes pra dar os cascudinhos. E por conta disso, eu não me achava bonita. Mas algo me dizia que eu era como um patinho feio. Uma hora eu ia me transformar em um cisne. Eu participei de muitos concursos de beleza pra tentar melhorar minha autoestima, mas só piorava. Eu nunca ganhei nenhum. E hoje eu vejo que isso foi uma grande bobeira, porque um grupo de jurados não pode dizer, né, se eu sou bonita ou não. Sempre tive um espírito de empreendedora. Quando eu era pequena, eu fazia bijuterias pra vender, depois resolvi fazer chinelos customizados. Tudo isso porque eu sempre amei os armarinhos e lojinhas de artesanato e eu amava brincar de trabalhar. De vez em quando também ajudava na veterinária da minha mãe, eu era assistente faz tudo. Atendia telefone, limpava cocô de cachorro e fazia carinho nos bichinhos pra eles ficarem calmos antes da vacina. Sempre amei os animais, mas nunca quis ser veterinária como a minha mãe. A primeira profissão que eu quis seguir foi bailarina, mas não me dediquei o suficiente e acabei deixando pra lá. Depois decidi que ia ser atriz, mas pensei melhor e vi que apesar de amar o teatro, não ia conseguir aceitar qualquer papel que me dessem, não ia me sujeitar a fazer qualquer cena. De tanto jogar jogo da vida, decidi então que queria ser juíza. Mas parei e pensei que nunca ia conseguir prender ninguém. Tenho pena até dos piores ladrões, ou seja, não é pra mim. Depois decidi que ia ser jornalista. Mas também não tinha aquela certeza. Você vê como é que a pessoa é indecisa. Nessa época eu já tinha consertado os dentinhos e já tinha feito progressiva no cabelo. Estudei então pro vestibular, mas acabei não passando de primeira pra uma universidade pública. Então resolvi fazer publicidade e propaganda em uma faculdade particular perto da minha casa. Eu até que gostava, mas também não me via trabalhando nisso, sabe? Não conseguiria, por exemplo, fazer propaganda de refrigerante em uma agência de publicidade sabendo que isso é um veneno para as pessoas. Não conseguiria trabalhar para marcas que eu não acreditasse. Um pouquinho antes da faculdade, com uns 18, 19 anos, foi quando eu conheci meu namorado. E também foi quando meu irmão José nasceu e foi a maior felicidade da minha família. Presentinho de Deus mesmo. Eu passei um bom tempo cuidando dele para minha mãe poder trabalhar. Eu também já fui babá. Nessa mesma época, nós passamos por problemas de família e foi quando eu conheci de verdade quem era Jesus Cristo. Porque até então, pra mim, ele era só um cara bonzinho que tinha morrido numa cruz para defender suas ideologias. Mas fui descobrindo então quem ele era de verdade e decidi que queria trabalhar para ele, dar sequência a essa grande obra de amor que ele nos deixou de herança.
Minha mãe sempre foi minha guru. Toda essa espiritualidade que eu tenho foi ela que ajudou a desenvolver. Passei a vida toda lendo textos sobre o amor de Deus que ela deixava sempre ao lado da minha cama antes de dormir. Mas teve um tempo da minha vida que eu achei que Deus tinha esquecido de mim. Eu orava pedindo pra ele me indicar o melhor caminho a seguir, a melhor profissão, que eu pudesse ajudar o maior número de pessoas, e nunca que ele me mostrava. Tinha desistido de ser bailarina, atriz, juíza, jornalista, tava numa faculdade que eu não me via seguindo no futuro, gostava mesmo do mundo das artes, só não sabia onde me enquadrar. Gostava de muitas coisas ao mesmo tempo e não queria escolher uma só. Eu era uma menina confusa e cheia de dúvidas. Onde estava Deus? Parecia que ele estava ocupado demais pra mim. Mas ele só estava me preparando. Quase terminando a faculdade, no último trabalho, eu e meu grupo tínhamos que criar um comercial. E esse comercial foi um divisor de águas na minha vida, porque foi aí que eu descobri a minha paixão por vídeo. Fizemos a propaganda da veterinária da minha mãe, e esse foi o meu primeiro vídeo no YouTube. Pra quem ficou curioso e quer assistir, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Na verdade, o primeiro mesmo foi quando eu tinha uns 14 anos, eu e minha amiga dançando Michael Jackson. Mas a gente foi tão zoada na escola que ela apagou. A faculdade acabou e eu continuei fazendo um vídeo aqui, outro ali, a maioria de graça, e eu fazia com o maior prazer de tanto que eu amava. Continuei orando e fui percebendo que aos pouquinhos Deus estava me mostrando o caminho. Não no meu tempo, mas no dele. Até que eu descobri o mundo dos blogs. Me apaixonei. Comecei a acompanhar alguns e pensei, nossa, se eu tivesse esse público que essa menina tem, essa influência toda, eu poderia ajudar tanta gente, passar tanta coisa boa, meus dons e tudo que eu já aprendi com Jesus. Mas será que eu consigo? Pensei no nome, não consegui achar nenhum. Então decidi colocar o meu mesmo, Paula Estefânia. Eu nunca gostei muito do Estefânia até descobrir o significado. Paula significa humilde, Estefânia, vitoriosa. E é isso que eu quero. Quero vencer, mas com humildade. Pronto, nome definido. Criei meu layout, coloquei no ar. 50 acessos por dia. 20 eram meus. Eu amava visitar meu próprio blog. E quando ia muito bem, passava pra 100. Mas como eu amava cada pessoinha que via tudo aquilo que eu fazia com tanto amor. Mas poxa, eu queria ter algum ganho financeiro também. Eu era muito cobrada pela família, já tava na hora de trabalhar. Então eu vi que meus tutoriais de DIY por fotos não eram tão interessantes. Se eu fizesse em vídeo, atrairia muito mais pessoas. E finalmente criei meu canal no YouTube. Mas que vergonha de aparecer. Que esquisito ficar falando sozinha com uma câmera, coisa de doido, né? Meus primeiros vídeos só apareciam minhas mãos. Até que criei coragem e botei pra fora a verdadeira Paula Estefânia. Essa humilde e vitoriosa que sonhava em viver da arte e mostrar pro mundo o verdadeiro amor de Deus. Deus me preparou, regou minha sementinha todo dia. E quando eu achava que ele não cuidava de mim, quando eu achava que eu tava no escuro, é porque eu ainda tinha acabado de ser plantada. Quando eu achava que nada acontecia, era porque, como eu disse no vídeo da primavera, o desabrochar de uma flor é lento e o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele precisou me preparar para isso tudo. Que sensação boa trabalhar com o que a gente ama. Se é pra sempre eu não sei, meu futuro tá nas mãos de Deus, mas o presente tá sendo muito além do que eu sonhei. Hoje somos mais de 1 milhão de inscritos aqui no canal. 1 milhão de pipoquinhas que alegram meus dias e fazem valer a pena todo o meu esforço. E eu não tô falando isso da boca pra fora, não. E eu te provo por quê. Oi, Paula Estefânia, meu nome é Jéssica e tô aqui pra contar um pouco da experiência que eu tive com você. Me apaixonei primeiro pelo estojo que você fez de melancia. Eu fui, comprei filtro, comecei a fazer e via que dava certo. Agora você tá vendo aqui, já são as minhas encomendas. Aprendi a fazer com você a banana, usei o feixe eclair do jeito que você ensina. Isso aqui é uma encomenda pro Dia dos Professores na escola do meu irmão. Fui aprimorando, recebi uma encomenda de borrachas pro Dia das Crianças, aí fiz os donuts que você ensina e a capinha que você ensinou. Beijo, você é muito abençoada, você é uma menina de ouro e eu me aproveito das suas ideias para multiplicar essa bênção que você ensina pra gente. Uma experiência muito legal que eu tive com o seu canal, você me deu inspirações, sabe? Também passa isso pra minha mãe. E no final dos vídeos você fala aquelas belas palavras, e então isso me motiva a ter fé.
La verdad es que sos la persona que me alegra las tardes. El primer canal que busco es el tuyo. Me encanta, la verdad es que contagias tu alegría, sos una persona muy carismática, muy querida. Um beso grande desde Uruguai. Você passa a verdade nos seus vídeos, transmite paz, transmite alegria, transmite sabedoria. A gente gosta muito do seu canal. Eu acho que ele dá mais criatividade, ensinamento, lições pra gente sobre Deus, tudo. A gente ama esse canal. Uma das experiências, assim, a maior experiência que eu tenho assistindo seus vídeos no YouTube é a sua fé por Deus. Eu acho que não importa a religião que você tem fé do mesmo jeito. Nossa, isso nos traz paz no nosso coração. A sua maneira fácil de fazer as coisas e de mostrar que a gente não precisa ser rico pra gente fazer as coisas, pra gente conseguir as coisas. A gente só precisa ter criatividade. E assim como ela, eu também sou cristã e amo as mensagens que ela deixa no final do vídeo. E sinceramente, eu aprendi a amar, aprendi a fazer muito mais coisa pela minha família depois que eu vi o vídeo dela. Então, a Estefânia, do jeito que ela conduz os vídeos dela para que a gente aprenda mesmo, e as mensagens que ela passa me fazem acreditar muito em mim mesma, que eu posso ser o que eu quiser e que Deus vai colocar as portas certas na minha vida para que ela seja incrível, assim como na de todo mundo, para que a gente se ajude e que às vezes a gente tem dons que a gente acha que não são úteis para o mundo, mas na verdade você vai fazer a diferença na vida de 1 milhão de pessoas. Parabéns, Estefânia, você merece mais 10, 100 milhões. E esse tá longe de ser o fim dessa história, é só o começo. O que será que vai acontecer daqui pra frente? Não desgruda de mim que eu vou te contando aos pouquinhos. E sabe o que você pode aprender com isso tudo que eu vivi? Que os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos. Então sonhe, sonhe sim, sonhe muito. Mas sonhe sonhos de Deus. Por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Paula Estefânia Magalhães Lima e minha vida aqui nesse planeta começa no dia 19/9/1991 às 9 horas e 10 minutos. O número 9 me persegue. Nasci no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Minha mãe se chama Cláudia e meu pai Arnon. Eles tiveram meu irmão Frederico e eu, e hoje são separados. Cada um se casou de novo e me deram de presente mais 7 irmãozinhos lindos. O José, o Gabriel, a Carol, a Lívia, a Maria e os gêmeos Lucas e Heitor. Como a minha mãe trabalhava e trabalha ainda em uma veterinária que é ao lado da casa dos meus avós, eu ficava por lá o dia todo. E essa sou eu, criancinha, meu dente ou não? Sempre tive um espírito de empreendedora. Quando eu era pequena, eu fazia bijuterias para vender, depois resolvi fazer chinelos customizados. Tudo isso porque eu sempre amei os armarinhos e lojinhas de artesanato e eu amava brincar de trabalhar. De vez em quando também ajudava na veterinária da minha mãe, eu era assistente faz tudo. Atendia telefone, limpava cocô de cachorro e fazia carinho nos bichinhos para eles ficarem calmos antes da vacina. Sempre amei os animais, mas nunca quis ser veterinária como a minha mãe. A primeira profissão que eu quis seguir foi bailarina, mas não me dediquei o suficiente e acabei deixando pra lá. Depois decidi que ia ser atriz, mas pensei melhor e vi que apesar de amar o teatro, não ia conseguir aceitar qualquer papel que me dessem, não ia me sujeitar a fazer qualquer cena. De tanto jogar jogo da vida, decidi então que queria ser juíza. Mas parei e pensei que nunca ia conseguir prender ninguém. Tenho pena até dos piores ladrões, ou seja, não é pra mim. Depois decidi que ia ser jornalista.
mas também não tinha aquela certeza. Você vê como é que a pessoa é indecisa. Nessa época eu já tinha consertado os dentinhos e já tinha feito progressiva no cabelo. Estudei então pro vestibular, mas acabei não passando de primeira pra uma universidade pública, então resolvi fazer publicidade e propaganda em uma faculdade particular perto da minha casa. Eu até que gostava, mas também não me via trabalhando nisso, sabe? Não conseguiria, por exemplo, fazer propaganda de refrigerante em uma agência de publicidade sabendo que isso é um veneno para as pessoas. Não conseguiria trabalhar para marcas que eu não acreditasse. Um pouquinho antes da faculdade, com uns 18, 19 anos, foi quando eu conheci meu namorado. E também foi quando meu irmão José nasceu e foi a maior felicidade da minha família. Presentinho de Deus mesmo. Eu passei um bom tempo cuidando dele para minha mãe poder trabalhar. Eu também já fui babá. Nessa mesma época, nós passamos por problemas de família e foi quando eu conheci de verdade quem era de Coelhinho, era a minha marca registrada. Meu avô que me acordava todo dia com um cafezinho da manhã e minha avó tinha a missão de pentear meu cabelo cacheado e como ela não entendia nada sobre fitagem e essas coisas que as cacheadas fazem hoje em dia, ela puxava um boialambeu, prendia e me levava pra escola. Ela falava pra mim e pros outros netos que a gente não podia ficar falando na aula, porque atrapalhava a professora. E eu levei isso ao pé da letra, gente. A minha obediência foi tanta que uma vez a professora chegou a chamar minha mãe na escola pra saber se eu era autista, de tão quietinha que eu ficava a aula toda. Eu era uma criança muito tímida, insegura, e pra melhorar isso, a minha mãe me colocou na aula de teatro quando eu tinha 11 anos. E foi paixão à primeira vista. Eu me apaixonei por esse mundo, fiz muitas apresentações e muitos personagens que me marcaram. Já fui princesa, já fui uma menina de rua, já fui até uma velhinha gagá, surda e de cadeira de rodas. E muitos outros personagens que me fizeram descobrir que eu podia ser o que eu quisesse, que eu não tinha limites. E foi assim que eu venci minha timidez. Hoje ainda sou um pouco, mas é uma coisa mais saudável, sabe? Mudei de escola umas 4 vezes, fiz muitos amigos que morro de saudades e que vão ter sempre um espacinho reservado nas minhas melhores lembranças. Como eu era muito magrinha e dentuça, os meninos implicavam muito comigo. Na época isso não tinha nome, mas hoje se chama bullying. E eu era tipo a Mônica, tá? Eu corria atrás dos implicantes pra dar os cascudinhos. E por conta disso, eu não me achava bonita. Mas algo me dizia que eu era como um patinho feio. Uma hora eu ia me transformar em um cisne. Eu participei de muitos concursos de beleza pra tentar melhorar minha autoestima, mas só piorava. Eu nunca ganhei nenhum. E hoje eu vejo que isso foi uma grande bobeira, porque um grupo de jurados não pode dizer, né, se eu sou bonita.